Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje, assim desejo, assim intenciono. Venho com mais um capítulo desse livro do Michel Foucault, A Coragem da Verdade. Venho tratando dos capítulos desse livro, tô seguindo uma sequência, né? Tivemos a aula 1, estamos agora na segunda aula, mas estamos agora na segunda hora dessa aula que o Foucault deu em 8 de fevereiro de 1984. Se vocês tiverem interesse em outras obras do Michel Foucault, está aqui no meu canal, consulte minhas playlists. E caso também você tenha interesse em outros autores, também aqui no meu canal tem outros autores, né? Então é só consultar, ok? Então, continuando a aula passada, o Foucault ele vai tratar, né, que existia assim uma problematização feita pelos filósofos do século IV sobre a impossibilidade da parresia ser praticada na democracia, né? Se você não assistiu essa aula que foi a última, né, desse livro, A Coragem da Verdade, veja, né, havia uma problematização dos filósofos fazendo uma crítica no século IV, certo? Sobre a impossibilidade da prática da parresia na democracia, né? A parresia é a fala franca, é o dizer a verdade. É uma fala sem lisonja, né? Sem querer convencer, né? É a prática do discurso verdadeiro. E não era possível esse discurso, era muito difícil, porque havia os demagogos, né? E os demagogos eles ganhavam destaque no âmbito da democracia do século IV na Grécia, né? E isso está na aula passada. Mas aí os filósofos começam a perceber que há outro tipo de estrutura política onde é possível a prática da parresia, né? Onde é mais fácil haver essa prática da parresia, da fala franca. É exatamente onde existe o governo, em que se tem o príncipe e o conselheiro. Assim, esse personagem do príncipe implica, assim, muitos perigos, né? Os filósofos concordam com isso, certo? Porque o poder pessoal monárquico, ele pode ser extrapolado para a tirania, né? E ainda é pior, porque o tirano não aceita a verdade, né? Mas os filósofos percebem que é mais fácil, né? A prática da parresia nesse sistema de governo, né? Da fala franca. E aí Aristóteles, né, em sua obra na política, ele mesmo faz uma crítica, né? Ele vai dizer que o dizer a verdade não tem espaço nem na tirania, nem na democracia, né? Porque nas democracias o demagogo ele vai cumprir seu papel de fazer a lisonja ao povo, né? Ele é o cortesão do povo. E nas tiranias, o tirano ele vai se cercar, é muito fácil acontecer, de lisonjeadores, né? Que estão ali no convívio do senhor, né? Do rei, do imperador, do monarca, né? E são seus conselheiros. Esses conselheiros são lisonjeadores, são bajuladores, né? Existe essa grande possibilidade. Entretanto, é na relação com o príncipe e seus conselheiros que a parresia, como eu já disse, né, é mais fácil ser praticada, né? E aí o Foucault vai dizer que existem vários textos falando sobre isso, né, sobre os filósofos naquele momento. Ele vai dizer que Platão, ele vai falar de Ciro, né, um soberano da Pérsia, que ele é acessível à parresia, não é qualquer soberano que é acessível à parresia, né? Então, pode acontecer, sim, né, de fracassar, né, da parresia fracassar nessa relação com o príncipe, né, com o soberano, mas vale a pena ser tentada, né? Então, Foucault aqui ele traz um texto de Isócrates, né, endereçado a Nicocles, que era filho de um tirano, Évoras, e Évoras morre, né, falece. E aí chegam vários presentes para Nicocles, né?
E entre esses presentes está Isócrates, que se dirige a ele e diz: o presente que vou dar a você é o mais valioso de todos, é o mais belo, porque estou querendo lhe dar, digamos, novos hábitos de vida que deve buscar para bem governar, né? E hábitos a qual você deve evitar, né? Se você quer ter um bom governo, né? Ele oferece os conselhos, né? A parresia, e diz que é o melhor presente que ele poderia ter, né? Então, é precisamente entre os reis e os soberanos, né, que há uma grande necessidade de uma educação mais cuidada, de uma formação ética, de um ethos, né, de um aprimoramento ético e moral do príncipe. E o conselheiro, ele é essencial nesse momento, né? Mas um conselheiro que fale a verdade, que não seja um bajulador, tem que ser um conselheiro que faça advertências, né? Pois o príncipe deve ter, sim, o soberano, uma formação ética diferenciada, né? Porque assim, já que não se pode trazer uma população inteira com a formação ética diferenciada, pelo menos o governante, o soberano, deve ter essa educação para bem governar, certo? Para ele se constituir o príncipe como um sujeito ético, né? Uma maneira de ser, né? Então, a parresia, nos seus efeitos políticos, ela vai passar para a arte de governar, né? A arte que vem por meio da educação do príncipe, dessa formação ética do príncipe, né? O ethos é o vínculo, né, que vai fazer com que a parresia ela entre na cena política, né, onde haja o momento do discurso verdadeiro, da arte e esse discurso verdadeiro é que vai formar o bem governar, né, a arte de governar. Então, nesse momento, a parresia ela começa a se endereçar, né, para o indivíduo, começa a se interessar o dizer a verdade, a fala franca, a filosofia começa a se interessar não mais para a polis, né, mas para a psique. Vai agora para o indivíduo, vai para a alma, né, se endereça agora para a alma. E passa, né, da polis para a psique, né? Não é nem tanto um conselho útil que o filósofo vai exercer agora nesse momento, o parresiasta, um conselho útil diante de situações difíceis, não. O filósofo vai exercer o papel de guia, né? Ele vai ser não só de guia, mas como aquele formador de um caráter ético, que vai trazer transformações profundas na alma, né? Assim, Sócrates também orienta Alcibíades, né? Fazia parte da filosofia daquela época, né? Se Alcibíades queria governar Atenas, então que ele tivesse uma conduta, um cuidado de si, um cuidado da alma, né? Então a filosofia ela vai passar da situação da polis para a alma, né? Para a conduta ética, conduta moral, né? Então, a alma, ela aparece como uma questão central para a filosofia, né? Isso aconteceu exatamente por causa dessa crise da parresia na cena política, da questão da democracia, que o Foucault já falou. E se transferiu, né, a filosofia para a questão das relações individuais, né, para as relações. E o que faz, o Foucault diz, né, que um discurso filosófico, ele não seja simplesmente um discurso político, certo? É porque ele coloca a questão da verdade, né? Ele coloca a questão da parresia, ele coloca a questão do discurso verdadeiro, ele coloca a questão da diferenciação ética, né, do ethos, que é a maneira de ser do indivíduo que está implicado nisso, né, nesse poder falar a verdade, nesse ouvir a verdade, nesse dizer a verdade. E a filosofia vai então, ela vai trazer então 3 questões, né? Que é exatamente a verdade, o exercício do poder e a formação moral. Bom, gente, eu finalizo por aqui esse texto.
Eu agradeço por quem assistiu. Logo estarei com outras partes desse livro, o próximo capítulo. Eu agradeço, muito obrigada.